Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, Deus te abençoe, Deus também tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? Vamos ler um texto da palavra do Senhor para meditarmos essa noite. Deus já falou muito aos nossos corações, graças a Deus, e Ele vai continuar falando. Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia para nós acompanharmos essa leitura. Mateus capítulo 15. Vamos ler do 21 até o 28. Diz assim o texto: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez nessa noite. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que cumpre com a Tua palavra em nossas vidas, Pai. E nós cremos em Ti, o Senhor é fiel e o Senhor é um Deus que é um Deus de amor, um Deus que cuida dos seus filhos, dos seus servos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, podemos cultuar ao Senhor e que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Porque a palavra é Tua, Pai. Tudo é para a Tua glória. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Amém. E eu trago um tema nessa noite dizendo o seguinte: vencendo os obstáculos para alcançar a bênção. Vencendo os obstáculos para alcançar a bênção. E esse texto é interessante porque Jesus, aqui nesse episódio, ele já havia feito muitos milagres. Desde o seu início ali do ministério, já havia feito muitos milagres. Curado paralítico, expulsado demônios, multiplicado pães e peixes, já tinha andado sobre as águas, já tinha acalmado tempestade, já tinha até ressuscitado a filha de Jairo. E muitos outros milagres ele já tinha feito. Até esse momento aqui. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque a fama de Jesus já corria por todas as cidades, por todas as regiões ali de Jerusalém. As pessoas ficaram sabendo: tem um homem chamado Jesus que ele está fazendo milagres. E aí todo mundo contava: olha, ele fez isso, fez isso. E aquela mulher, então, ela fica sabendo de Jesus. E ela estava com a filha, que ela mesmo diz que a filha dela estava endemoniada, miseravelmente endemoniada, ainda usa essa expressão. E ela vai até Jesus, porque ela confiava e acreditava que Jesus poderia libertar a filha dela. Ela tinha essa fé, ela tinha essa convicção de que Jesus poderia libertar a filha dela. Então ela vai até Jesus. Ela vai até Jesus com fé e confiança. Duas coisas importantes que eu quero que você grave nessa noite: fé e confiança. Porque uma coisa é ir até Jesus. Muita gente ia até Jesus. Uma multidão cercava Jesus sempre.
Mas nem todo mundo ia até ele com fé e confiança. Nem todo mundo ia até ele com fé e confiança. Mas aquela mulher foi. Então nós também precisamos ir até Jesus com fé e confiança de que ele pode resolver o nosso problema, de que ele pode dar uma solução, de que ele pode curar, de que ele pode salvar, de que ele pode libertar, de que ele pode fazer um milagre em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Só que para receber a bênção, aquela mulher ela teve que vencer alguns obstáculos. Ela teve que vencer. Primeiro obstáculo, ela era cananeia. E por ser cananeia, os cananeus e os judeus, eles não se davam muito bem. Tinha uma rixa entre eles de muito tempo atrás. E eles não se misturavam, eles não se davam muito bem. Esse era um primeiro obstáculo, mas ela entendeu que, mesmo ela sendo cananeia, ela tinha que ir até Jesus. Ela disse, não me importa o que as pessoas vão falar de mim. Que eu estou se misturando com o judeu, não importa, eu vou até Jesus. Ela venceu esse primeiro obstáculo e foi até Jesus. E aí, o texto diz que ela clamava incessantemente. Ela chega diante de Jesus e clama pela filha. Ela diz, Senhor, ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor venha e liberte a minha filha. E ela clamava incessantemente, só que Jesus ficou em silêncio. O segundo obstáculo que ela teve que vencer, o silêncio de Jesus. E muitas das vezes é assim também, às vezes a gente clama e Jesus está lá em silêncio. E aquela mulher, mesmo ela observando que Jesus ficou em silêncio, ela não parava de clamar. E aí o texto diz que ela foi até Jesus, se prostrou e adorou. Ela disse, Senhor, socorre-me. Ela pediu para que o Senhor a socorresse. E aí Jesus dá para ela palavras negativas, palavras desanimadoras, que é o terceiro obstáculo que ela teve que vencer. E quantas das vezes também, quando nós buscamos algo, almejamos algo, sempre vem alguém com uma palavra negativa, dizendo, não, isso aí não vai dar certo. Sempre vem alguém tentando nos colocar para baixo, dizendo, não, você não vai ser feliz não, dizendo, não, você não vai dar certo. Sempre vem aquela palavra, né, para tentar nos derrubar, tentar nos desanimar, tentar nos impedir de sonhar. Só que é interessante aqui, que Jesus deu para ela aquelas palavras negativas. Jesus disse assim, olha, eu não posso... Primeiro ele diz, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse para a mulher, olha mulher, você não é do povo de Israel. Eu vim primeiro para o povo de Israel, eu vim para curar eles, para salvar, para libertar eles. E você não é. Essa foi uma palavra negativa que ela ouviu de Jesus. Depois ela insistiu e Jesus falou, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Outra palavra negativa que aquela mulher ouviu. Irmãos, naquele momento ela poderia desistir. Ela dizia, não, se não é para eu receber a bênção, então eu vou embora. Ela poderia desistir naquele momento. E dizer, já que eu não sou digna de receber a bênção, então eu vou embora. E tem gente que é assim, que desiste. Tem gente que quando ali o momento de provar a sua fé, que a sua fé está sendo provada, ela desiste. Mas aquela mulher não. Ela não desistiu. Ela deu uma resposta com sabedoria a Jesus. Ela respondeu sabiamente a Jesus. Ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela falou para Jesus: Jesus, eu acredito tanto no Senhor, eu confio tanto no Senhor, que eu não quero muito do teu poder, eu quero só uma migalha. Só uma migalha do teu poder é suficiente. Só uma migalha do teu poder é suficiente para minha filha ser liberta. Eu não preciso de muito. Só quero uma migalhazinha. E quando ela dá essa resposta a Jesus, meu irmão, na hora, Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, grande é a tua fé. Vai e será concedido o que tu tanto desejas. E imediatamente, naquele exato momento, a filha dela foi liberta. Porque ela acreditou. Porque ela teve fé, porque ela não desistiu. Ela alcançou o que ela tanto desejava. Porque ela venceu os obstáculos. Ela superou tudo. Ela fez semelhante a Jacó, né? Só saio daqui depois que eu receber minha bênção. O Jacó segurou o anjo ali e disse: não, você vai sair daqui só depois que me abençoar. E aquela mulher insistiu. E Jesus, ele também nos orienta a insistir. Jesus, ele conta a parábola, né, que a viúva ia lá todo dia falar com o juiz para resolver a causa dela. E o juiz não queria resolver, no outro dia ela estava lá de novo. Aí o juiz não resolvia, no outro dia ela ia de novo. Até que o juiz falou: pai, eu vou resolver o problema dessa viúva para eu nunca mais ver a cara dela. Ela fica aqui todo dia, vindo aqui todo dia. Já estava... Encheu já, a paciência já estava esgotada. E disse: eu vou resolver logo. Resolveu o problema porque ela insistiu. E Jesus disse: vocês precisam perseverar em oração. Perseverar buscando ao Senhor. Mas o que acontece? Aquela mulher, ela teve atitudes diante de Jesus. E Jesus também teve atitudes para com aquela mulher. A gente precisa entender também por que Jesus falou aquelas palavras. Por quê? Jesus, ele não fazia discriminação. Jesus, ele tratava todas as pessoas iguais. Ele tratava as pessoas como irmãos. Ele dizia: todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que está nos céus. Não importa se você é de uma nação ou de outra, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Ele tratava todos como iguais. E por que ele deu essas palavras assim para aquela mulher? Por quê, meus irmãos? Jesus não faz nada em vão, tudo ele tem um propósito. Tudo ele tem um propósito. E ele queria provar a fé daquela mulher. Ele queria fazer um teste com ela. Ele queria testar se de verdade aquela mulher acreditava nele. Por ela ser de outra nação. Ele queria saber se de fato ela acreditava nele. E ela demonstrou isso. Ela provou para Jesus que de fato ela tinha fé nele e confiava nele, que ele tinha poder para libertar a filha dela. E ela passou no teste. Ela foi aprovada. E Jesus pôde então ver o tamanho da fé daquela mulher. E aí o que podemos aprender então com esse texto? Primeira coisa que aprendemos. Qualquer problema que você estiver enfrentando, vá até Jesus. Vá até Ele. Mas vá com fé e confiança. Vá acreditando de verdade nele. Porque quando você lê os evangelhos e você vê todos os milagres e as maravilhas que Jesus fez, eu tenho uma notícia para você. Ele ainda faz. Amém. E vai continuar fazendo. Então vai com confiança. Jesus falou: tudo é possível ao que crê.
Se vocês acreditarem, tudo é possível. Então você precisa chegar diante dele com confiança, confiando nele, que ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para operar maravilhas e milagres em sua vida. Então, tiver com algum problema, o primeiro passo é ir até Jesus. E a mulher foi, ela teve a atitude de ir e foi até Jesus. Esse é o primeiro passo. Mas nós precisamos ir, não apenas ir, nós temos que ir com fé e confiança de que Ele pode e tem poder para resolver o nosso problema. A segunda coisa que aprendemos, que entre nós e a bênção, haverá obstáculos que precisamos superar. Porque muitas das vezes a gente pensa que é assim, a gente vai só orar e já vai acontecer. Às vezes acontece, como os irmãos aqui testemunharam, orou e imediatamente a bênção veio. Mas às vezes não. Às vezes tem um processo. E a gente precisa entender que Deus ele tem um controle das coisas, e Ele sabe o tempo dele de agir, e Ele sabe se Ele vai operar o milagre ou não. Porque é igual você tem um filho, nem tudo que o teu filho pede você dá. Não é verdade? Deus também é assim. Nem tudo que nós pedimos, Deus nos dá. Deus sabe que às vezes a gente está pedindo algo, mas a gente ainda não tem a maturidade para receber aquilo ali. Ou também, às vezes, Ele sabe que se Ele der aquilo ali, vai estragar, não vai funcionar, não vai dar certo para a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos entender isso, que pode vir obstáculos, mas nós precisamos superar. Aquela mulher, ela superou os obstáculos. Ela superou ali, porque ela era de uma outra nação, ela superou esse obstáculo, ela superou o silêncio de Jesus, ela superou as palavras negativas e continuou ali decidida, ela estava decidida que Jesus poderia curá-la e ela só sairia dali depois que Jesus liberasse a bênção. Nós precisamos também entrar na presença de Jesus assim, com essa confiança, com a certeza e com a fé depositada só nele. Então, pode vir os obstáculos, como eu falei, mas esses obstáculos precisam ser superados. E esses obstáculos vão sendo superados como? Quando você busca Deus, busca ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você é íntimo de Deus, você vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Quando um filho tem uma intimidade com o pai, às vezes o filho não precisa nem pedir, o pai já sabe o que ele precisa. Às vezes ele já está com algum problema ali, o pai só de olhar para ele já sabe, esse menino não está bem. Né? Ele não é assim, ele não está bem. Então o pai já sabe que ele está precisando de alguma coisa. Então busque essa intimidade com Deus. E a intimidade vem através da oração. Não só da oração, porque na oração você está falando com Deus, mas tem a palavra. Quando você está lendo, Deus está falando com você. E aí você vai buscando a intimidade. Porque às vezes a gente quer falar, mas precisamos também ouvir. Ouvir Deus falar. Ouvir, dar ouvidos à voz de Deus. A terceira coisa que aprendemos com esse texto é que nós não podemos parar, meus irmãos. Não podemos desanimar, ou não podemos desistir. Nos momentos mais difíceis, é onde temos que acreditar mais. Nós não podemos parar, porque quando vem o obstáculo, vem tudo tentando fazer com que a gente pare, mas não é para parar, é para prosseguir, é para continuar confiando, é para continuar crendo que Deus ele pode fazer o milagre. Não é para desanimar. Então é nesses momentos, nos momentos mais difíceis que nós temos que acreditar. Mas aí surge um problema. Aí, irmão Marcelo, e se eu orar e Deus não responder? E se eu continuar orando e Deus nunca responder? Mas Deus é Deus. A gente não pode obrigar Deus a fazer o milagre.
Ele vai fazer se ele desejar fazer. A gente não pode obrigá-lo. Ele sabe de todas as coisas. E ele tem propósito em tudo. Até o não de Deus é para o nosso bem. Até o não de Deus é para o nosso bem. Ele sabe de todas as coisas. Mas tem muita gente, irmãos, que às vezes busca a Deus só por causa das bênçãos. Busca a Deus só pelos bens materiais. E aí, muitas das vezes, quando Deus não responde, ele não quer saber mais de Deus. Ele abandona Deus porque não respondeu a oração dele, porque não deu o que ele queria. Aí ele abandona Deus, ele só estava buscando a Deus com interesse nos bens. E Jesus não quer que a gente faça isso. Jesus quer que a gente busque a Deus porque a gente ama Ele. E a gente ama Ele não é pelos bens que Ele nos dá. Simplesmente a gente precisa amá-lo. Porque Ele nos amou primeiro. Amém. E a quarta coisa que aprendemos, que a nossa fé é provada em determinadas situações para nos amadurecer espiritualmente. Porque a pessoa, quando ela é madura, ela não se afasta de Deus. Quando ela já viveu muitas experiências com Deus, ela não se afasta. Porque ela conhece Deus, ela sabe quem é Deus. Ela já viveu ali experiências, a fé dela já foi provada, muitas das vezes ela foi aprovada. E ela vai entendendo quem é Deus e conhecendo Deus melhor. Então ela vai ganhando um amadurecimento espiritual, que é necessário para todo crente. O apóstolo Paulo ele fala isso. Quando você se converte logo, você vai tomando leite. Depois você passa para uma comida mais sólida, que aí você já vai se desenvolvendo melhor. Então você deixa as coisas de menino, né? E passa a fazer as coisas de adulto. Isso é que você vai ganhando maturidade espiritual. E esse processo de quando a sua fé é provada é justamente para ir te amadurecendo. E se a gente for ver na Bíblia, quantos homens de Deus que foram provados, né? Primeiro lá, Abraão, né? Foi provado ali. Deus falou, você vai ser pai de uma grande nação. E depois deu um filho a ele. E Deus disse assim, vai lá e sacrifica o seu filho para mim. E ele ia matar o filho. Mas Deus disse, eu vejo que você tem fé, que você obedece a mim. E ele se tornou o pai da fé. Então, e tantos outros que foram provados. Homem de Deus, temente a Deus, que buscavam a Deus. E ainda assim foram provados. Tiveram a sua fé provada. E a gente também não vai ser diferente. Muitas das vezes a gente passa por situações que é para provar a nossa fé. Porque uma coisa é a gente estar aqui todo domingo cantando, cultuando toda quarta, mas vai ter momentos que a gente vai ser provado para saber que se de fato aquilo ali que a gente está vivendo, de fato é porque a gente ama a Deus e deseja servi-lo independente da circunstância ou da situação. E a quinta coisa, para finalizar, que aprendemos, é quando perseveramos buscando o que tanto desejamos, Jesus, ele libera a bênção em nossas vidas. Aquela mulher perseverou. Ela insistiu, ela clamou, ela se ajoelhou, ela adorou, ela clamou por socorro e não desistiu. Continuou ali buscando o que ela tanto desejava. E aí no final Jesus liberou a bênção para a vida dela, para a vida da filha dela. Então, meu irmão, persevere buscando ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. E nos dias que nós estamos vivendo, carece que busquemos mais a Ele ainda. Porque os dias parece que vão ficando piores, né? Os dias vão ficando mais difíceis. Mas é o momento da igreja buscar mais e mais a Ele. Orar mais, ler mais a palavra, jejuar, buscar, estar evangelizando, falando do Evangelho. Porque é isso que Jesus deseja de mim e de você. Para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos capacita, né, para fazer a sua obra. E a conclusão
dessa palavra nessa noite. Que o segredo para você superar os obstáculos e alcançar a bênção é a confiança em Jesus. Acreditar que Ele tem poder e que pode fazer o impossível se tornar possível. Acreditar que nossa fé move o coração de Jesus. E à medida que aumentamos o nosso relacionamento com Jesus, a nossa fé e confiança nele aumenta. E a certeza que temos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E tudo é graça. Sabe? Tudo é graça. Pois nós não merecemos, mas somos muito abençoados por Ele. É verdade. E que Cristo abençoe essa palavra e que os irmãos possam sair daqui refletindo nisto, em tudo que ouviu aqui nessa noite, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos visto e ouvido, e entendendo que se Deus tem o melhor para nós, nós precisamos estar grudadinhos nele e nunca se afastar dele, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Deus nos abençoe. Depois que Jesus caminhou por cidades e povoados, curando e ensinando as pessoas, foi para as terras de Tiro e Sidom. Encontrou perto dali pobre mulher cananeia